pessoal, boa tarde. Muito contentes aqui no Instituto com a presença de todos e todas e principalmente com a disponibilidade do professor Raul de trazer suas reflexões para a gente acompanhar. Então eu passo a palavra para ele. Hoje temos então a terceira palestra da série, Como Ler. É o fecho, então é um momento importante. Obrigada, Raul. Obrigada a todos. Obrigado a você, Beth. No primeiro dos nossos encontros, me questionei como ler uma ficção. E, para tanto, foi preciso incluir todo um debate sobre o marco que os artistas Madi colocaram, abriram, postularam no início dos anos 40. Recentemente, uma historiadora da arte francesa, Laurence Bertrand d'Orléac, uma conferência que fez no Instituto Brancusi, se não me falha a memória, se perguntava se o marco do que entendemos por moderno não teria também se esgotado, e se a modernidade não seria apenas uma maneira de consagrar e de incluir Baudelaire e seu esforço de conciliação entre o velho e o novo. No segundo encontro, o desafio foi como ler uma imagem para, se não esgotar, pelo menos, não trivializar a fotografia da igreja de São Cosme e São Damião, marco inaugural do Brasil. E, para tanto, foi necessário repor o imaginário ibérico da época, do 1500, quando a igreja foi construída, através do quadro do Fernando del Rincón, incorporado à coleção do Museu do Prado na época da Guerra Civil Espanhola. Entraram, consequentemente, as pesquisas sobre imagem e magia de alguns escritores modernistas como Mar de Andrade e Carlos Drummond de Andrade, confirmando a velha ideia borgiana de que imagem é feitiçaria. A questão que se nos coloca hoje, para encerrarmos essa série de encontros que tiveram a função de mapear, de algum modo, a biblioteca de Kleber Teixeira, foi abordar uma série aqui nomeada Livros sobre Livros. Como das outras vezes, a natureza geminada do fato estético vai me obrigar a percorrer tanto a literatura quanto as artes plásticas, as artes visuais. E não hesito em afirmar a familiaridade entre essa classificação e as ideias estéticas dos poetas concretos de São Paulo. Augusto e Haroldo de Campos foram, com efeito, atravessados pela ideia de uma poética sincrônica, de modo que o que era antes um panorama amorfo, contemplado por um olho destituído de projeto, ganhava então coerência e relevo, um relevo hierárquico, readquirindo vida através de uma tábua sincrônica, onde presente e passado se equivaliam, tornavam-se contemporâneos. Desse modo, é também possível reconstruir o corpus teórico a partir do qual Haroldo e Augusto conceberam a tradução e seus impasses. A partir de 1967, através da tarefa ou o abandono, poderíamos traduzir, porque tem essa conotação,
do tradutor, o ensaio de 1923, publicado em 1963, o ensaio de Walter Benjamin, sobre a tarefa ou o abandono do tradutor, Haroldo de Campos começa a pensar uma metafísica da tradução através do conceito de língua pura e da crítica da tradução como transmissão inexata de um conteúdo inessencial. Por outro lado, o conceito de função poética, elaborado por Roman Jakobson, no famoso ensaio Linguística e Poética de 58, e por um ensaio pouco posterior sobre a tradução poética como recriação, me refiro a aspectos linguísticos da tradução, que é de 59. Esses dois ensaios forneceram a Haroldo e Augusto tanto uma física da tradução quanto uma atenção a uma das funções menos estudadas, a função metalinguística, vai dizer, a linguagem que fala da linguagem. Sabemos que para Jakobson, a tradução é uma prática paronomásica generalizada, centrada no princípio de equivalência da função poética, que projeta o paradigma no sintagma. E essa operação constata-se também quando a linguagem fala da linguagem. Em outras palavras, quando fica claro que a tradução tem menos a ver com a poesia do que com a crítica. Traduzir a forma, ou seja, traduzir o modo de intencionalidade de uma obra, uma forma significante, portanto, intracódigo semiótico, significa, em termos operacionais, uma pragmática do traduzir, recorrer o percurso configurador da função poética, reconhecendo ele no texto de partida e reinscrevendo-o enquanto dispositivo de engendramento textual na língua do tradutor, para chegar ao poema transcriado como reprojeto isomórfico do poema originário. Como dirá Haroldo de Campos, o tradutor de poesia é um coreógrafo da dança interna das línguas, tendo o sentido, isto é, o conteúdo, assim chamado didaticamente, não como meta linear de uma corrida termo a termo, sineta pavloviana da retroalimentação condicionada, mas como bastidor semântico ou cenário pluridesdobrável dessa coreografia móvel. Pulsão dionisíaca, pois dissolve a diamantização apolínea do texto original, já preformado, numa nova festa sígnica, vai dizer que põe a cristalografia em reebulição de lava. Sendo, então, pulsão dionisíaca e não diamantização apolínea, não só a tradução, mas toda a operação crítica conserva algo daquele zombeteiro Exu que vimos na nossa última reunião, a partir do texto de Drummond. E é claro que isto se encaixa nas preocupações de Kleber Teixeira, a quem se aplica, remedando o título do livro de um filólogo italiano, Luciano Canfora, O Tipógrafo como Autor. Afinal, sabemos que coube aos tipógrafos um papel decisivo na transmissão da tradição cultural no Ocidente. Não temos originais dos autores gregos, não conservamos originais dos autores latinos, exceção feita, talvez, de algum fragmento sobre papiro de algum literato semidesconhecido.
Também não temos um autógrafo da Divina Comédia, por exemplo. Mas, paradoxalmente, a partir de Isidoro de Sevilha, se instala a utopia do livro-biblioteca, do livro hífen-biblioteca, cujos dois primeiros exemplos são Homero e a Bíblia. Onde, como, quando começam as primeiras bibliotecas? Em Atenas, o primeiro a abrir uma biblioteca pública foi Pisístrato, um tirano ateniense. Xerxes, depois do incêndio de Atenas, estamos pensando em 480 a.C., levou essa biblioteca à Pérsia e, muito tempo depois, Seleuco Nicanor, que viveu entre 358 e 280 a.C., trouxe de volta essa biblioteca para Atenas. Não sabemos o que essas bibliotecas continham, o que elas poderiam conter, a não ser algum poema épico. Difícil saber. Aulio Gelio, nas Noites Áticas, diz que Pisístrato coletou todos esses livros ad legendam, ou seja, para serem lidos, para favorecer a leitura pública. Em todo caso, como sublinha o próprio Luciano Cânfora, a tradição do livro que reúne em si tudo e que se transforma em uma biblioteca ali mesmo, se traduz numa escolha cultural, numa escolha consciente, graças às obras que adotam a palavra biblioteca no seu título. E se excluirmos o caso de Apolodoro de Atenas, o livro mais célebre a carregar no título a palavra biblioteca é a Biblioteca Histórica de Diodoro de Sicília. Estamos pensando primeiro século antes de Cristo. É um livro que mereceu elogio por parte de Plínio o Velho. No prefácio da História Natural ele elogia, o que é surpreendente porque não costumava haver elogios a obras relativamente recentes. Pensem que havia apenas 70 anos entre a iniciativa de Diodoro e o prefácio de Plínio. Mas o que me interessa disso tudo é uma frase que Eusébio nos fornece a respeito de Diodoro de Sicília, a de que omnes bibliotecas in unum idemque emporium summatim collegit. Vai dizer que existe a ideia, a utopia de que exista um livro que reúna em si todos os outros livros. Ou seja, que Diodoro de Sicília inventou o livro dos livros. O modelo desse livro-biblioteca de Diodoro, ou, se vocês preferirem, de Plínio, teve uma enorme influência, uma enorme fortuna no pensamento dos modernos. Pensem que, alguns séculos depois, essa ideia de um texto que reúne um conjunto de outros textos vai se defrontar com um poder disciplinador da leitura, qual seja a intromissão da Igreja Católica, na sua ambição de que as Sagradas Escrituras fossem lidas corretamente, como deveriam ser lidas. Em 1546, o Concílio de Trento estipula que a antiga edição da Vulgata
deve ser preservada, deve ser lida como autêntica e ninguém, fiando-se do próprio julgamento, deve ousar torcer a Sagrada Escritura conforme o próprio modo de pensar. E diz o concílio, no seu documento, porque daqui para frente, a antiga edição da Escritura da Vulgata deve ser estampada conforme a versão mais correta, ou seja, ninguém poderá estampar nem fazer imprimir livro de argumento sacro sem o nome do autor, nem mesmo vender ou possuir, não bastava tirar proveito econômico, bastava possuir uma dessas versões que não contivesse o exame e aprovação preliminar sob a ameaça de incorrer no anátema e na multa estabelecida pelo cânone do último concílio lateranense. Isso explica que, a partir desse momento, segunda metade do 1500, se consolide a necessidade de representar a fidelidade na interpretação dos textos antigos. Uma das chaves de interpretação da Contra-Reforma foi o apoio decidido à iconografia como um recurso pedagógico para a formação dos fiéis. E um dos exemplos mais recorrentes é a revelação do fundador da Ordem dos Dominicos em Soriano. Temos aqui uma das primeiras, se não a primeira, o primeiro exemplo, que é a tela de Zurbarán, de São Domingos, em Soriano. Vai dizer que o fundador da ordem é aqui apresentado normalmente, quem contempla são a Virgem Maria, Maria Madalena e Santa Catarina. Ou seja, que alguém da ordem, ou em algumas versões um anjo, nos apresenta um quadro com a verdadeira imagem do fundador. Quer dizer que a ideia de fidelidade à representação aparece como valor máximo. Temos assim a versão, por exemplo, de Juan Bautista Maíno, 1629, que também nos apresenta o fundador São Domingos de Guzmán. Uma segunda versão de Maíno, e esta talvez uma das mais emblemáticas, a de Alonso Cano, precedida de seu esboço. Há muitas outras. O assunto foi abordado por Giovanni Giustiniani no início do 1600. Em 1620, Carlo Bononi, em Ferrara, faz um São Domingos. A de Zurbarán, que vimos agora há pouco, é de 1626. 3 anos depois, Maíno pinta a dele, conservada no Museu do Prado. Em 1640, pintor italiano, Matteo Roselli, pinta uma versão de São Domingos na Igreja de São Marco, em Florença. E, mais tardiamente, 1652, deve ser esse esboço, 1657, a versão em óleo, a definitiva, Alonso Cano. Neste caso, no caso do Alonso Cano, é relevante a deixis, a indicação, porque a Virgem Maria está, de alguma maneira, dizendo: esta é a autêntica imagem do teu fundador.
importam menos os recursos cromáticos da obra, que espantam, causam assombro, pelo simples equilíbrio entre eles. Mas o relevante, a meu ver, é que o dedo da Mãe de Deus deixa o hieratismo dos séculos passados, deixa, por exemplo, a posição do dedo da criação no juízo final na Capela Sistina, e aparece aqui como uma forma de marcar a autêntica origem da história. Assim começa a ordem, por exemplo. O caso de Maíno vai ser duplamente interessante para nós, porque ele usa desse mesmo recurso numa tela que pretende captar a origem, isto é, a fundação do Brasil. Mas vejam que temos também Antônio de Pereda, até Carducho tem uma versão que foi estampada, conservada em Portugal. E isto vai aparecer em outros pintores da época, por exemplo, Juan de Pareja, que aparece aqui autorretratado no extremo esquerdo. A primeira pessoa que está em pé à esquerda é Juan de Pareja, que era como se diz hoje em dia, um afrodescendente, na verdade um escravo de Velázquez, era um assistente de Velázquez, e vocês devem ter lido o grande sucesso que importou a abertura de uma exposição no Metropolitan, faz um mês, mais ou menos, mês e pouco, uma grande retrospectiva da obra de Juan de Pareja, que sempre ficou, por essa condição social subalterna, meio numa segunda linha. Isto vai reaparecer em Velázquez. Percebam que na famosa tela das fiandeiras aparece também a ideia de uma imagem da cena que se vê. Ou no retrato que Velázquez faz do Juan Martínez Montañés, um escultor sevilhano que chega à corte e vejam que está sendo aqui representado como alguém que, com seu cinzel, é fiel à representação do modelo. Mas eu queria me referir minimamente a essa tela de Juan Bautista Maíno, que, como lhes disse, representa a recuperação da Bahia em 1634. Vai dizer que é a origem ou fundação do Brasil sob o ponto de vista espanhol. O que nós temos nesse quadro? Se vocês reparam o lado esquerdo da tela, temos um paisagismo meramente imaginário, uma série de figuras e tipos populares, homens, mulheres, crianças, em atitudes caridosas. Alguns estão tomando conta de um ferido. Todos revelam um certo respeito, um decoro. Também do lado esquerdo, porém, na parte superior, como fundo desse cenário, podemos ver o mar da Bahia, o litoral, os barcos esses que garantiram o tema do quadro, a recuperação da Bahia, ou seja, a conquista ibérica de Salvador. Mas talvez o mais interessante esteja do lado direito da tela, onde Maíno coloca Fradique Álvares de Toledo, que é esse senhor que está ali mostrando uma tapeçaria,
Ele é um nobre, é o Marquês de Villanueva da Valduesa. Ele está segurando uma tapeçaria onde se mostra o mandante do quadro, quem mandou fazer o quadro, que não é outro do que o Conde Duque de Olivares, que era a pessoa forte do momento. O Conde Duque de Olivares está coroando o rei Felipe, enquanto o poder imperial está pisando literalmente os cadáveres da heresia, da ira e do engano, que são os inimigos tradicionais da coroa espanhola. Mais ainda, eu diria que a figura que aparece sendo pisada por Felipe tem uma cabeça, não sei se vocês conseguem ver, tem uma cabeça cacheada, de cabelo cacheado, que assimila a cabeça de Medusa, que é uma alegoria da história. E que é uma citação de Caravaggio, pintor extremamente apreciado por Felipe. Arremata a cena uma faixa onde se lê Sed destera tua, ou seja, a tua direita. É uma referência ao Salmo 44, versículo 3, que diz que as terras não foram conquistadas apenas pela espada, mas pelo teu braço, o braço direito. E que a luz da tua presença foi decisiva porque houve ali a sintonia entre sujeito e objeto. Não era, como vocês viram, a primeira vez que Maíno usava desse procedimento, a primeira justamente a exibição do fundador da Ordem Dominica, o Milagro de São Domingos em Soriano, quando uma figura feminina também sustenta uma imagem do frade e reduplica, por assim dizer, o quadro. Acrescento que tão importante quanto o que vemos neste óleo é o que não vemos, porque por trás da tapeçaria está Salvador, que não se vê. Vai dizer, o povo na cidade é invisível para o espectador. Só conseguimos adivinhar Itaparica e Brotas, mas o povo aparece obliterado. Ou seja, que o povo nasce como a inversão especular da composição moderna de alguém como Velázquez, que foi um protegido de Maíno. Velázquez, que nas meninas também representa o poder, porém pela via do vazio. As meninas de Velázquez seria invertendo a legenda Sed sinistra tua. O pintor retratado por Velázquez nas meninas nos mostra uma linha descontínua que atravessa o quadro real e reflui num local imaginário, a partir do qual vemos o pintor que nos contempla. É um local de pura reciprocidade, porque vemos um quadro a partir do qual, por sua vez, um pintor nos contempla. Mas o bom disso tudo, se relembramos a análise de Foucault, é que a invisibilidade do rei, Felipe IV para Velázquez, ou o povo baiano para Maíno, essa invisibilidade
só se torna visível para o pintor e se transpõe a uma imagem definitivamente invisível para ele próprio, fazendo do quadro uma representação da representação clássica e a própria definição do espaço que ela mesma abre. Ou seja, no caso das meninas, trata-se de representar todos os elementos visíveis, porém, nessa dispersão que recolhe e desenvolve em conjunto, ali mesmo se assinala também imperiosamente um vazio essencial. O desaparecimento necessário daquilo que torna fundamental essa imagem. No caso de Velázquez entram outros fatores, como é o fato de o rei ter sido discípulo de Velázquez. O rei Felipe estudou pintura com Velázquez, ou seja, que nesse jogo de pintor e poder está também embutida, teatralmente representada, essa relação de mestre e discípulo, de amo e de escravo, invertida. Assim como no quadro de Maíno, também se representa teatralmente essa multidão de batavos, de holandeses, que estão sendo submetidos pela força espanhola desembarcando em Salvador. De alguma maneira, ambos os quadros estão nos dizendo que não existe Deus sem alegoria e que sem Deus não há império. Portanto, a figura em pé deíctica de Dom Fradique nos mostra uma cena representada na tapeçaria para a ilustração dos vencidos, ativando a função do exemplo político-moral. O exemplo que vem da tradição clássica, a ideia do exemplum, algo completamente ignorado pela tradição bizantina, aparecia já na literatura grega, se consolida em Roma e se desenvolve no pensamento dos padres da Igreja como um apelo a um incidente ilustrativo associado fortemente àquilo que a imagem discute. Vai dizer que o illustrans, o aspecto ilustrativo da imagem, discute o illustrandum, vai dizer aquilo que deve ser apresentado, reproduzido, consolidado como um novo saber. O exemplo, então, tende ao genérico. Sua prática precede a teoria, sua intenção, sendo inicialmente descritiva, logo se transforma em prescritiva e é, por assim dizer, paradigmático. Quando o exemplo consegue construir e tornar inteligível um contexto histórico mais amplo ou problemático, constatamos também que, para além da antinomia entre o universal e o particular, o exemplo assinala uma singularidade equiparável a outras tantas, vai dizer, uma analogia bipolar. O que se representa, em poucas palavras, nestas imagens de alguém trazendo uma representação e nos dizendo: eis o poder, eis a origem, eis como a história começou? Não se mostra outra coisa do que a ideia de que as imagens são sombras. Temos aqui um óleo de Matias de Arteaga, 1665, intitulado A Origem ou Invenção da Pintura.
Vocês percebem, tem essas figuras à esquerda que estão discutindo como se dá a questão da pintura, a tensão entre a original e a cópia, como proceder à reprodução, etc, etc. Temos o modelo e a sua projeção, que é apenas uma projeção de luz sobre a parede. Ou seja, quase cinema isto. Sobrevivência platônica, podemos pensar. Não é descabido imaginar que haja uma sobrevivência platônica até mesmo em alguém tão insuspeito quanto Walter Benjamin. No 11º canto da Odisseia, Ulisses evoca os mortos que são chamados de sombras, em grego, eidola. Tradicionalmente, sempre se identificou a imagem, o eidolon, com a representação. Porque teríamos que esclarecer que, em grego, o conceito de eidolon se inscreve com e contra outro conceito que lhe é muito familiar e próximo, se confunde muitas vezes com ele, mas é preciso poder discriminá-los. Esse outro conceito vizinho é o conceito de eikon, daí o nosso ícone. Vai dizer que com o eidolon estaríamos trabalhando na esfera da mimese, da representação. Ao passo que phasma, fantasma, fantasia, pertenceriam à família do verbo phaino, ou seja, da imaginação e do imaginário. Por isto, Juan Andrés Risi pinta São Bento destruindo os ídolos. Vai dizer que está destruindo os ícones. Vai dizer que estamos aqui no centro de uma controvérsia religiosa, que é a defesa das imagens, os eidola, em detrimento dos ícones. Os ícones são bárbaros e orientais. As eidola são justamente as imagens que precisam ser preservadas, transmitidas, levadas adiante. Esses dois conceitos, eidolon e eikon, são gerados pela mesma raiz vei, uma raiz do indo-europeu. Mas reparem que apenas eidolon pertence ao domínio do visível. Eidolon se forma a partir do tema veid, que significa ver e que sobrevive em latim no verbo video. Vejo. Ao passo que eikon, assim como os verbos eisco ou escaso, que significam assimilar, e o adjetivo eikelos, que em grego significa semelhante, provém de um tema veik, que indica uma relação de adequação ou de proporção. Vai dizer que, na ideia do ícone, o que temos é uma relação de proporção, de equivalência. O eidolon não passaria de ser uma cópia de uma aparência sensível, ao passo que o eikon seria a transposição de uma essência. A maior superficialidade do eidolon e, em compensação, a irredutível densidade do eikon explicam que o primeiro tenha se reduzido a designar uma pura aparência, os deuses que só existem através de sua imagem, enquanto eikon tenha se aplicado às autênticas representações de Deus, os ícones. Por isto, em Bizâncio se opunham irredutivelmente os iconoclastas e os
idólatras. O que mostra a avaliação positiva que entre eles tinha o ícone, em detrimento da avaliação negativa do ídolo. Como já mostrou Jean-Pierre Vernant, o eidolon homérico está ligado justamente a essa ambiguidade dos conceitos. Quer dizer, o eidolon homérico, a imagem que recebemos do livro dos livros, superpõe o sonho, o simulacro e a alma dos mortos. Nessa linha, Antônio de Pereda pinta O Sonho do Cavaleiro, 1634. Vejam que no cochilo do nobre, o que nos aparece é justamente um mundo de vanitates, vai dizer, de objetos esparsos, bíblias, caveiras, objetos de enfeite, etc., etc., e um anjo apresentando justamente o exemplo, né? A moral da história. É uma tela geminada com uma outra de Valdez Leal, o grande pintor de Naturezas Mortas, de Vanitates, que é a alegoria da vaidade. Vejam que nessa alegoria da vaidade, novamente, aparece um livro, o livro que contém todos os livros, a Bíblia, a circunferência armilar, as luzes, os objetos esparsos. Tanto o eidolon homérico quanto o posterior eidolon platônico se associam a uma fumaça, a um sopro do vento, isto é, a uma sombra, o que em grego se dizia skia. E, portanto, não passaria de um chamariz, de um engano, de um logro, de uma miragem. Não são fruto de construção humana. Coube aos deuses fabricá-los, por serem eles os autênticos fixadores de imagens. Assimilados, portanto, ao não ser, em pensadores como Demócrito ou Epicuro, esses eidola são meros simulacros e diríamos que as imagens, enquanto tais, enquanto eidola, só podem representar em suma aquilo que se vê, o que em última análise mostra a ligação entre os eidola com a mimese e sua diferenciação com relação à imaginação. A imaginação não teria a função de reproduzir o existente, caberia à imaginação e seu interesse por tudo aquilo que faino, que é obra da fantasia, fugir da reprodução fiel a alguma coisa existente. Vai dizer que a imaginação nos traria o inexistente. Mais um traço da imagem eidolon seria que essa imagem só retém do modelo aquilo que se oferece à vista, isto é, o fantasma. Em consequência, o eidolon não consegue fisgar, atrapar, reter a essência do que ele próprio mostra. Daí que, na Odisseia, Homero diferenciasse o fantasma, o eidolon entendido como fantasma de Hércules, que Ulisses encontra no inferno, da própria pessoa do herói, chamada no texto de autos, ele mesmo, que se encontrava com os imortais no Olimpo. E isto prova que o eidolon era sinônimo de um outro conceito central para a tradição cultural ocidental, que é o conceito de psique.
Na República de Platão, a justiça na polis é apenas um eidolon, um simulacro da autêntica justiça. E ela concerne ao regramento da alma. E não raro o conceito de eidolon surge em Platão toda vez que o filósofo quer destacar a degradação que supõe a passagem do inteligível ao sensível. No Teeteto, em outro diálogo platônico, o pensamento que se manifesta graças à mediação sensível da voz é chamado de fantasma, ou seja, eidolon, fantasma da ideia. E como conclui uma estudiosa do assunto, Suzanne Said, o ídolo faz do visível, que é todo o seu ser, um fim em si mesmo. Ele fisga, capta o olhar que se abisma nele e lhe impede ir além. O ícone, pelo contrário, carrega em si seu próprio ultrapassamento. Ele convoca a lembrança de Deus e é sempre um meio de testemunhar a afeição de que é portador. Ou seja, que temos que entender o retrato como eidolon, ou como fantasma, e essa ideia não dispensa os atributos do representado para que a identidade seja mais clara. Não vou me deter nas Meninas de Velázquez, todos conhecem o ensaio de Foucault, acabamos de ver o retrato de Juan Martínez Montañés, o escultor sevilhano também retratado por Velázquez. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma outra figura transmitida pela tradição religiosa e vinculada a esse problema da transmissão, da tradução, que é a figura de São Jerônimo. Aqui vocês têm, de Antônio de Pereda, um São Jerônimo que ele pinta entre 1634 e 1666. Vejam que sempre São Jerônimo aparece também com um livro na mão, porque São Jerônimo aparece como protetor dos tradutores. A tarefa que teria cabido a São Jerônimo teria sido justamente essa da transmissão. Valéry Larbaud se colocou sob a sua invocação em 1946, nos diz que Jerônimo poderia ser um dos guias, dos companheiros de nossa vida mais íntima e mais refletida, um mecenas intelectual, exemplo e exortação, opulento protetor de nossa pobreza, cuja obra vasta e variada seria para nós no tempo o que é no espaço, o que são, digamos, vamos falar corretamente, o que são no espaço algumas das grandes e antigas cidades europeias, às quais voltamos sempre e que não nos cansamos de visitar e conhecer. Ou seja, Hieronimópolis, a cidade hieronímica, pois suas obras não são apenas curiosidades históricas, morais e estéticas, mas tão logo as abordamos, nós as sentimos vivas e quentes, de um calor humano. A energia que elas desprendem se comunicam a nosso sangue e basta que caiam sob nossos olhos alguns de seus prefácios aos diferentes livros da Vulgata
ou algumas de suas cartas, para que reconheçamos de imediato no homem que os escreveu um mestre do pensamento e da linguagem, um artista. É São Jerônimo, portanto, que vemos no óleo de Antônio de Pereda que lhes mostrei e no Sonho do Cavaleiro. Isto pervive já mais adiantados no tempo, na tela de Giuseppe Martínez, o duplo retrato. Vai ser um retrato de dois pintores, pai e filho, que aparecem, então, aqui duplamente retratados. Outro santo relevante para esta questão da transmissão é São Lucas. Aqui temos a representação do Greco, e temos aqui um trabalho do período cretense, antes dele se estabelecer em Toledo. São Lucas pintando a Virgem e o Filho. E é justamente essa ideia de São Lucas pintando mãe e filho que aparece nessa Vista de Toledo de 1604. São Lucas é um santo cujo nome significa portador de luz. É um dos 4 evangelistas, padroeiro dos pintores. É o autor do 3º evangelho e do livro dos Atos dos Apóstolos. Seus textos são os textos de maior expressão literária do Novo Testamento. Era de origem síria, pertencia a uma família culta, abastada, e, de acordo com a tradição, ele tinha talento para a pintura, por isso que se tornou padroeiro, embora sua profissão de base fosse a medicina. As epístolas de São Paulo são as primeiras a identificá-lo como um colaborador e um médico amado. Nessa tela, a vista panorâmica de Toledo, o Greco nos mostra a paisagem, mas nos mostra também a carta, o mapa, destacando que o mapa é e não é o território. Ou por outra, consequência maior, que o território não é um objeto, como argumentará num belíssimo ensaio Werner Hamacher. Não raro essas mediações em que alguém é portador de uma novidade, portador de uma imagem que mostra uma origem remota, uma continuidade da história, o papel, a posição, o ponto em que ocupamos no espaço e no tempo. Não raro essas mediações previnem a catástrofe. Aqui vocês têm uma tela de Lucas Valdez, o retrato milagroso de São Francisco de Paula, já 1700, onde reaparece a ideia de uma catástrofe iminente que é evitada pela interferência de uma imagem salvadora. Talvez o caso mais emblemático seja esta outra tela, também de Lucas Valdez, um terremoto em Sevilha, um terremoto interrompido pela intercessão da imagem de São Francisco de Paula.
Isso foi pintado no início do 1700. Lembrem-se que, em 1755, um terremoto de vastíssimas proporções atingiu Lisboa, destruiu a cidade. Foi o terremoto de Lisboa a ocasião para a filosofia ocidental se questionar acerca das leis físicas. Por que, se Deus é infinitamente bom, acontece a catástrofe? Entram nessa discussão os maiores filósofos da época, Voltaire, Kant, etc., etc. Isto teve consequências para o urbanismo. A cidade foi refeita em tempo recorde, porque a quantidade de mortos era imensa. O Marquês de Pombal, que toma as rédeas da situação, opta por uma saída higiênica latino-americana, diríamos, que foi atirar os mortos ao mar, ou seja, que a rápida limpeza do cenário se deu por uma decisão drástica de que não permanecesse nenhum resto, nenhum resíduo, ou seja, que a reprodução dos eidola, dessas imagens, tinha o sentido de evitar a catástrofe, de evitar chegar nessa situação drástica, derradeira, final. Esse é o sentido das telas de Luca Valdés. É evidente que o terremoto de Lisboa se sentiu na Andaluzia. Essa imagem desdobrada entre ordem e desequilíbrio atravessa o século XVII, XVIII até o início do século XIX e marca uma transferência da esfera sacra para a esfera profana, conservando, porém, sempre um vínculo com a pintura. Ou seja, é a pintura de temas sacros que se transforma em pintura de temas profanos, com o sentido de preservar a continuidade da espécie, a continuidade da história, a continuidade da vida. Torna-se comuns nos autorretratos. Temos aqui o de Francisco de Vieira Lusitano, que se pinta abraçando a efígie de Dona Inês. Podemos lembrar da imagem do pintor espanhol Luís Meléndez, onde também aparece o pintor e a sua obra, o retrato. Um dos mais emblemáticos na virada do 18 para o 19, o artista das luzes, com todas as contradições que o iluminismo conotou, Francisco de Goya, seu autorretrato na oficina, no ateliê. E essa tradição também se reconhece em alguma das telas que Goya pintou, como, por exemplo, o retrato da Marquesa de Villafranca pintando o marido dela. Vai dizer que aqui os nobres são apresentados, porém através da mediação do retrato, da pintura. Arte sobre a arte. Essa tradição
se prolonga até os contemporâneos. Vou lembrar de uma artista surrealista, Leonor Fini, que pinta um díptico dedicado à pintura e à arquitetura. A linguagem neoclássica que Leonor Fini utiliza em plena época da guerra, 1938, para fazer esta alegoria, remete muito à arquitetura de Trieste, que é a cidade onde ela viveu a partir da adolescência. Leonor Fini é filha de uma italiana e de um alemão, nascida em Buenos Aires. Os pais se separam, ela vai morar em Trieste, adolescente, e pensem que Trieste, onde ela amadurece, é uma cidade em que o desdobramento entre fazer e saber evoca também o empreendimento de dois artistas emblemáticos que ali mesmo estão desenvolvendo suas experiências de escritura. Me refiro a James Joyce e Italo Svevo. Mais próximo de nós, o livro dos livros, Das Buch der Bücher, é um conjunto de livros que a Documenta, a 13ª Documenta, encomendou a uma série de artistas. Este, particularmente, é de William Kentridge. Vou lhes passar um exemplar. Você poderia, por favor? A vantagem da presença é essa. Os que nos veem pelo vídeo não poderão folhear o exemplar. Vocês têm esse bonus track. A Documenta 13 encomendou a Kentridge, a Alejandro Jodorowsky e Abraham Cruz Villegas, encomendou a dois filósofos, a Christoph Menck e Sueli Holnick, uma reflexão sobre a questão do livro dos livros. E a exposição, então, incluía as notas preparatórias de Walter Benjamin para o livro das passagens, um volume de correspondência entre Theodor Adorno e Thomas Mann, com prólogo do escritor espanhol, melhor dizendo, catalão, Enrique Villamatas. Havia também reproduções facsimilares dos cadernos de Lukács, quando assistia os cursos de Georg Simmel na universidade. E havia também um conjunto de esboços desse artista, William Kentridge, para um dos filmes de stop motion que ele fez sobre o tempo. Nesta Lexicon, que é de 2011, Kentridge, um artista da África do Sul, Kentridge faz uma série de impressões sobre esse dicionário que começam na página que ele enumera com lápis vermelho 20, desenhando em sombras um bule de café. Vai dizer que aparece a ideia do sensível como fruto do
movimento que decorre de você folhear esse dicionário folha atrás de folha. Ou seja, que esse bule de café adquire o movimento, o convite ao prazer que supõe sentir o cheiro do café sendo preparado. Esse bule de café aparece numa página em que se define o conceito de eupistos, traduzindo fidedigno. E nessa mesma página lemos a definição de euplastos, ou seja, maleável. A tal ponto que, girando sobre si mesma, essa impressão de nanquim sobre essas páginas do dicionário, essa impressão, que é uma mancha-sombra que adquire vida própria, seria a vida própria do desejo, o fantasma do desejo, se transforma, páginas mais à frente, num gato. Vai dizer que nos encontramos finalmente com a galáxia do quíneo, um verbo que significa movimentar-se, deslocar-se, o verbo que dá origem ao nosso conceito de cinema. Da mesma forma que no léxico, na cidade, também impera o conceito de obra, a cidade também se transforma em substância extensa em função dessa condição meramente informe do urbano, a condição informe da memória, e da própria imagem do presente, não menos informe, vai dizer que são imagens exteriores a nós mesmos, que incessantemente nos colocam fora de nós mesmos, que não se concentram em lugar algum, substância essa cuja consistência é toda ela um retrocesso e um retorno, substância de um deslocamento constante, sistema de posições e disposições, de movimentos incessantes que, em poucas palavras, poderíamos chamar de uma geometria analítica. Nessas imagens, não estamos focando outra coisa a não ser o vazio referencial que se vê nas imagens. Captamos a pletora de sentidos, a multiplicidade de sentidos, e passamos a ver nessas imagens, que são imagens de arquivo, que são imagens da memória, uma saturação plástica que é absolutamente mediada pela técnica, pela ideia de como proceder, como criar a duplicação dos eidola. E nesse ponto poderíamos definir as imagens de arquivo como aquilo que se capta na sua desobra, vamos dizê-lo com o neologismo de Jean-Luc Nancy, que nada mais é do que uma apropriação de um conceito elaborado nos anos 30 por Georges Bataille, né? A ideia do désœuvrement. Aquilo que depois, nos anos 60, vai ser teorizado por Roland Barthes. A ideia de uma inoperância. Se vocês estão lembrados, na teoria do texto de Roland Barthes, que eu citei aqui logo no nosso primeiro encontro, o texto era definido justamente pela sua inoperância em relação à obra.
A obra era compacta, duradoura, tinha uma assinatura, etc., etc., ao passo que o texto se disseminava, e se disseminava justamente pelo seu désœuvrement, pela sua inoperância. Espero que tenha ficado claro como não há como entender as categorias elaboradas pela linguística na década de 50, as 6 funções de Roman Jakobson, a apropriação que desse paradigma fizeram os concretos, a incorporação que dessas ideias fez o Kleber Teixeira, no seu trabalho como poeta e como tipógrafo. Não há como separar essa tradição de uma tradição muito mais antiga, que vem vindo da pintura do humanismo, que se consolida com o barroco, é o seu momento de máximo esplendor, talvez, a obra dentro da obra, a obra que é portadora das instâncias de transmissão de uma verdade, ou seja, que essa dimensão metalinguística, metadiscursiva de livros que falam de livros, não pode ser cindida da própria noção de tradição nas artes plásticas. Estou à disposição de vocês para conversarmos. Tem muita coisa para falar, Raul, sobre essa problemática do livro que cabe dentro do livro, mas eu achei muito bonito esse recorte que você faz a partir do barroco, que é onde aparece bem isso, né? Ao mesmo tempo que aparece os livros dentro da pintura, aparecem também as pinturas dentro das pinturas, né? Uhum. E aquele quadro do El Greco que aparece, o mapa que você mostrou, você pode passar de novo? É possível voltar? Sim. Porque ali tem um negócio que é tão interessante. Esse. De um lado tem o espaço, que é o mapa, e do outro lado é a alegoria do tempo, né? É cíclico, porque aquela jarra esvazia e depois ela enche de novo. Aquilo ali é o tempo, né? Separado por uma nuvem que está completamente deslocada. Esse quadro é o tempo e o espaço, é a alegoria do tempo e do espaço, o desejo de caber, comportar na mesma tela o tempo e o espaço, todos os tempos. Agora veja a diferença entre a corte e a periferia do mundo, né? Na representação da periferia do mundo, o povo é que não se vê, a cidade é que não se vê. Salvador está atrás dessa tela, atrás do gobelão. Né? Atrás da tapeçaria. Né? O espaço se esconde. Né? O que é importante mostrar são os batavos vencidos, ao mesmo tempo a atitude caridosa dos espanhóis em relação a eles, não há violência, é apenas a superioridade vencendo, se impondo, ao passo que na representação do Greco da corte, Toledo, o que temos é sim a cidade. A cidade é o poder imperial. E isso precisa ser mostrado e duplicado na carta. Ou seja, que há uma adequação entre a carta e o que se vê. Entre território e representação. É assim que se consolida o poder imperial. Mas qual é o... Posso fazer uma pergunta? Sim, qual sim. é o território no mapa? É Espanha, né? É a Espanha? Claro, é a cidade de Toledo. A própria cidade. É a cidade A de própria Toledo. cidade. É a própria... claro, sim. exatamente. A superfície. Exatamente. Ah, tá. É a lógica interessante. fundacional, ou seja,
porque isto é sede do poder imperial, etc. etc. Olha, lembra um pouco o Google, né? Que também tem duas imagens, né? Da realidade geográfica, né? Quer dizer, a sumária, né? Mais analítica e a mais concreta, né? Quer dizer, Google Satélite. Sim, né? sim, sim. Interessante. Ou seja, que tudo já está no barroco, né? E essa historicidade da Terra, porque tem uma curva em cima que mostra que a Terra é redonda, os terraplanistas não tinham nascido ali. Que é levar a água justamente para o moinho dele, né? Colombo já existiu, os navios já voltaram da América várias vezes, em 1604. E lá né? em cima, se eu estou vendo direito, eu não sei se eu estou vendo direito, mas é uma cavalgada, seria como se fosse um juízo final, algo assim? Juízo final, é. Bom, não sei se El Greco tinha conhecimento disso, mas Toledo, na tradição das traduções, né? Claro. Teve um papel mais fundamental. Claro, né? claro. Caberia muito bem na sua temática, né? Porque é a confluência de tradições, né? Mas justamente a tradição será que é uma alusão a isso? A tradição judaica, muçulmana, né? Esse primeiro renascimento que acontece na Europa, que nem é contado, que é do século IX, né? Ali conviveram judeus, cristãos, muçulmanos, todo o conhecimento da geometria, da astronomia, da medicina. É um primeiro renascimento que acontece na Europa. Exato. Mas será que El Greco queria aludir a isso também? Sim, certamente. Se não foi proposital, estava no sangue. O olhar estrangeiro. Era moeda também, comum, né? Era moeda corrente, né? Ele era um grego que escolheu claro. viver em Toledo, viver na Espanha. É um forasteiro aclimatado ali, né? Adaptado à nova circunstância. Né? Agora, veja a diferença entre o San Lucas que ele pinta antes de ir para a Espanha, absolutamente bizantino, muito próximo da tradição dos ícones, e já um artista de corte. E é muito interessante porque, se eu não estiver enganada, o juízo final que vem é uma cavalaria e embaixo está a nuvem, é inversão, né? Embaixo da nuvem, exatamente. E Raul, citaste rapidamente o Bernard Hamaker, o território não é objeto, isso. Só retomar um pouco essa referência. O território não é objeto, falaste... O território não é objeto. Sim, porque o território não é alguma coisa que possa ser separada do sujeito. Existe objeto porque justamente alguma coisa foi lançada contra. É a ideia do objectum. Né? E, na verdade, o território nada mais é do que expansão, projeção de si próprio. Toda a tradição do paisagismo, da pintura paisagística do século XVIII, século XIX, é uma das formas da autobiografia. Onde todos aqueles que, por exemplo, referindo-se à paisagem americana, reputam que os ingleses são os criadores dessa tradição, porque são os primeiros viajantes a representarem a paisagem, etc, 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 poderíamos contra-argumentar que essa arte nada mais é do que uma arte autobiográfica. É uma linguagem de autoglorificação. Está menos interessada em representar esses espaços submetidos à lógica do poder do que em enfatizar
a virtude do conquistador. É assim que começam todas as nossas histórias da literatura, né? Toda a discussão do José Deraldo Castelo e Antônio Cândido, das manifestações nacionalistas, né? Não falam ainda de literatura brasileira, mas sim de manifestações, né? Passam por aí pela ideia da paisagem. São poemas, são descrições, cartas, tratados, etc., que representam pela primeira vez a paisagem. Aparece um abacaxi, aparece não sei que outra fruta, papapá. Então somos nós ali representados, né? Quando podemos inverter esse raciocínio, né? O território não é objeto. Me parece que também é uma espécie de nobilitação e dignificação, né? Sim. Aquilo que já entrou na história literária, na história da pintura, inclusive, eventualmente da música, né? Quer dizer, já faz parte da memória coletiva, né? E é quase como se fosse santificado, né? É uma coisa... por isso que os fundadores, os financiadores das igrejas, né, por exemplo, gostam de ser pintados também, né, Claro. nos altares, né, nos retábulos. Se diz retábulo? E é curioso você mencionar a música, porque tradicionalmente não pensamos a música como uma linguagem que se desdobre, que duplique. Mas Federico Mongeau, um ensaísta musical, publicou um livro em 2004 que está sendo relançado agora, esse mês, onde ele sustenta a teoria de que é na música onde mais constatamos as referências à própria música. Digamos, a música não prescinde, muito pelo contrário, não prescinde dos precursores. E isso é claríssimo, né? Quando a gente pega a ópera italiana, está cheia de temas que são de tradição popular, não é? Medieval, oriental, etc., que Verdi, por exemplo, adapta, retoma e transforma, né? Como linguagem popular, a ópera seria também o livro dos livros. É uma obra que contém outras obras. Ô Raul, posso falar um pouco? Te ouço, sim, claro. Tá, eu estou pensando assim, eu trabalhei um pouco também esse dispositivo da narrativa, do relato de viagem, que tem nas imagens, né? Eu acho que esse aspecto me chama muita atenção quando você destaca exatamente esse aspecto narrativo da imagem, né? De um relato, de uma viagem dentro de cada imagem, né? E aí eu fico me perguntando exatamente isso, quer dizer, assim, por que também todos os relatos de viagem, eles exigem tanto a presença das imagens junto com os textos, né? Que essas duas coisas estão sempre conjugadas, ou seja, todas as narrativas de viagem também estão coalhadas de imagens, né? A imprescindibilidade da imagem, né, que compõe também a narrativa, né? Porque a imagem conota essa ideia da verdade. Eu acho que É o papel que tem hoje a fotografia, né? A gente fica o tempo inteiro tirando foto, tentando marcar uma certa ideia de verdade, né? Na forma de registrar as coisas. E escondendo o fato de que
essa fixação é justamente a destruição da memória. Quem se lembra da fotografia que tiramos com o celular hoje de manhã? Ninguém. Ou seja, você registra uma imagem que vai para lá do lixo da história, né? Mas na tradição, o viajante tinha essa ilusão de que a imagem seria alguma coisa que deteria a passagem do tempo, né? Que consolidaria, cristalizaria, né? E faria com que esse tempo durasse como exemplo. Daí que, talvez mais do que a narração, importa a descrição, com a ressalva de que essa descrição, não raro, e muitas vezes mais cedo do que tarde, se transforma em prescrição. Ou seja, como se descreve um espaço se transforma em como devemos ler esse espaço. Da importância que tem, por exemplo, nos livros de leitura de início do século XX, os fragmentos em que se descreve, sei lá, Cachoeira de Paulo Afonso, ou o que vocês quiserem. Digamos, a descrição de um determinado acidente natural, geográfico, urbano, histórico, etc., etc., se apresenta como um nó de identificações, né? É nisto que a identidade tem que se agarrar, se firmar. Você lembra? Você falou em Lukács, né? Narrar ou descrever. Né? Mas justamente. Esse é um tema amplo. É um tema que vai longe, né? Agora, eu acho que isso é muito da modernidade, né? Porque eu fico pensando nos antigos viajantes, mesmo Heródoto, eles prescindiam da imagem como visualidade, né? A imagem era essa coisa da descrição, era oral, era escrita, mas não era visual. A demanda pela visualidade é um fenômeno da modernidade, né? Quando ela vem, começam os viajantes. Porque além do mais não se viajava com artistas, as expedições que vinham para a América não vinham com pintores. Só mais tarde que trouxeram os pintores. Os holandeses trouxeram pintores, mas os ibéricos não traziam pintores. Então o que eles produziam eram relatórios. A Carta de Peru faz um relatório. Olha, encontramos isso, encontramos aquilo, implantando patati patatá. Não, isso é um relatório. Você fez um grande negócio. Você colocou tanto e olha o quanto que você vai colher. E se a gente pensar assim nos góticos, por exemplo, que faziam iluminuras, né? Os textos religiosos eram uma coisa, a iluminura era outra. Num determinado momento da modernidade, talvez com a imprensa, que isso começa a ficar mais forte, assim, a correspondência entre aquilo que é da palavra e aquilo que é da visualidade. Né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Esse período que você está lembrando também tem essa primeira fase que a gente não encontra as imagens, a gente tem também um caráter muito distinto da viagem, né? Que era uma viagem que representava aventura. E essa ideia de aventura estava muito mais na ideia do maravilhoso, do extraordinário, do impossível, de revelar o que de fato nem existia. Porque a grande parte das primeiras narrativas de viagem, elas são, né, elas contaminadas, descrevem homens de 3 cabeças, coisas desse tipo, né? Coisas impossíveis de existirem, que ficava no caráter aventuresco que eles estavam tendo que desafiar. Então esse transporte assim pro maravilhoso mesmo, tinha um caráter de maravilha, né?
Isso explica também por aquilo que eu dizia, né? Ou seja, as primeiras bibliotecas são fundamentalmente épicas, né? O modelo épico, hoje para nós, pouco diz, foi uma instância modelizadora muito forte, muito importante, né? Na tradição. A imaginação, né? Todo um trabalho da imaginação que nós não temos mais também, né? Sim, sem dúvida. Raul, pensando no tema livros sobre livros, né? Eu estava no tema livros sobre livros. Ah, sim. Quando você citou o terremoto de Lisboa, em 1755, eu fiquei lembrando que foi exatamente esse terremoto que destruiu a biblioteca, que era um ícone, né? De poder, claro. De enfim, estabilidade cultural, intelectual do rei João VI, né? Da corte. Foi sumariamente destruída nesse terremoto de 1755 e que depois disso foi toda uma correria para conseguir novas peças e obras raras, os incunábulos todos que João VI colecionava, enfim. E acho sempre interessante essa história, né? Porque o que eles conseguiram retomar ou refazer dessa biblioteca é o que veio para o Brasil depois de 1810, nas duas viagens, né, 1810 e 1811. Eles até esqueceram caixotes de livros da biblioteca lá, né, por isso foi uma segunda viagem, e que compõe, né, a Biblioteca Nacional aqui no Rio de Janeiro, e que a gente pagou, né, o Brasil pagou muito caro para manter essa biblioteca aqui, assim. Então eu acho muito interessante, fiquei fazendo de leve assim uma relação também com a recuperação da Bahia, né, aquele quadro que eu acho muito interessante, isso o que está escondido, né, o que não se mostra, esse poder que fica à frente, enfim, e essa relação dos livros como sei lá, um símbolo, um ícone de poder, enfim. Eu acho legal falar sobre isso porque a gente também está aqui na biblioteca do Kleber e pelo que a gente pesquisou, o Kleber era essa pessoa que pensava no acesso mais democrático da questão dos livros, né? Então eu achei muito bonito assim, as referências, acabei lembrando disso, do terremoto. O avesso dos fuzilamentos de Goya, né? É a invasão das tropas napoleônicas que na Espanha dá os fuzilamentos do 2 de maio e que geram toda a série dos desastres, né? Toda essa dimensão feérica da obra de Goya, que Portugal quis evitar trazendo a biblioteca para cá. Porque a decisão é, não, outro terremoto não. Ou seja, já tivemos o que destruiu a cidade, vamos levar a biblioteca embora, né? Então trazem a biblioteca para o Rio de Janeiro. Isso traz uma consequência importante, nada desenhável, né? Que é o fato de que Lisboa é a primeira cidade-luz. Normalmente pensamos em Paris como uma cidade-luz e as reformas do Barão de Luisman, etc, etc. Mas a reforma de Lisboa na segunda metade do século XVIII antecedeu a reforma parisiense, né? De aberturas de amplas avenidas, boulevards, etc, etc, etc. Né? Ou seja, que a ideia de uma cidade planejada, né, de uma intervenção urbanística que disciplinasse os fluxos, etc, etc, antecede quase em um século a reforma urbanística de Paris. Os franceses mais espertos levam a melhor, divulgando que foram eles que inventaram a quadratura do círculo, né? Mas a verdade seja dita, ou seja, o Marquês de Pombal alguma responsabilidade tem nisso tudo. Mas, e é de lá que a gente vem, né? É de lá que a gente vem. Aí começa Brasília. Porque, digamos, quando, fugindo de Napoleão,
decidem, bom, onde colocamos essa biblioteca? Muitos não conseguiram se convencer de que o lugar mais seguro era o Rio de Janeiro. Também se pensava que filibusteiros britânicos poderiam desembarcar no Rio de Janeiro e teríamos uma reedição do mesmo problema. Então, já inícios do século XIX, surge a ideia de construir uma cidade adentrando o território. Primeiro, subindo a serra no Rio de Janeiro, mas já na metade do século XIX, pensando um território específico não muito distante do que seria o espaço de Brasília. Nova Imperatória chegou a ser pensado como nome dessa capital. Ou seja, que as nossas histórias são livros sobre livros, né? Ou seja... Olha, é interessante, quando os Pix e Márcios chegaram no Brasil, praticamente chamada pela dona Leopoldina, né? Uma das primeiras coisas foram para a biblioteca real. Sim. E escreveram sobre isso no grande relatório. Quer dizer, embora fossem botânicos, etc., zoólogos, né? Mas ficaram muito impressionados, porque foi uma das maiores e melhores bibliotecas do mundo. Né? Quer dizer, creio que muitos brasileiros nem sabem, né? Quer dizer, que tem dimensão. Né? E creio que foi importante para a fundação do Brasil, sim, essa biblioteca. Sem dúvida, sem dúvida. Interessante como uma maneira de repormos a história nesse tópico dos livros sobre livros. E tinha livros, muitos livros do esclarecimento, Diderot, né? Claro. E tinha 2 exemplares da Bíblia de Gutenberg, né? Até hoje, né? Felizmente não queimou. Diferente do Museu Nacional. E só, Raul, acho que essa tua bela coleção, né, dos deíticos, né, das obras que indicam obras dentro das obras, enfim, fiquei só lembrando do Max Ernst, a série do Lop Lop, né, em que ele cria o personagem que mostra a si mesmo dentro da tela, então já é o inautêntico, né, assim, procurando demonstrar o farsesco desse gesto. Né. E aí já estamos nos anos 30, anos 40. Sim. E Leonor Fini participa desse espírito, ela foi muito amiga da Nora Carrington, né? A mulher do Ernst. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É curioso que são um setor do surrealismo que está um pouco às turras com Breton, né? Se separam dele, né? Porque Breton representaria um enaltecimento do maravilhoso como não questionamento dessas relações de poder que há na imagem. Ao passo que o fulcro da obra do Max Ernst é justamente esse, né? Questionar o estatuto da imagem. Né? Mas para voltar ao tema da tradução, que tem muito a ver, porque isso naturalmente me interessa, quer dizer, você não acha que o tradutor, também no espírito benjaminiano e aroliano, teria que trabalhar nas 2 linhas, né? Do ícone e do ídolo. Sim, né? Quer dizer, qualquer unilateralismo empobrece. Talvez um dos problemas da tradição concreta seja ter se transformado apenas em icônica. E é uma consequência que é central, inclusive, para o conhecimento que temos da arte e da literatura em particular. A maioria dos autores que conhecemos, os conhecemos através de traduções. A imensa maioria da sociedade lê a partir de traduções. Boas ou ruins não interessa, mas são traduções. São poucos
mesmo dentre os especialistas, os que leem no original. Não? Vai na livraria. Ou seja, que o fato de idealizarmos Haroldo, Augusto como non plus ultra, etc., só leva água a esse modelo bizantino do ícone. Né? E há por trás disso uma impossibilidade de reconhecer que nos movimentamos constantemente com ídola, né? Com imagens, que se reproduzem. Né? E é importante, então, também separar a imagem da mimese. Porque isso seria abandonarmos Lucas, né? A ideia de que a arte tem que reproduzir alguma coisa de já existente. Auerbach. Sim. A literatura seria apenas a representação da realidade. Ou seja, que todo o esforço da cultura contemporânea é justamente o de dar um passo para além. O famoso pas au-delà de Blanchot. Um passo não mais além. Um passo para além, que é um passo não mais além. Ou seja, não há transcendência. O que há é pura contingência. É pura contingência. Sim. Ou, em outras palavras, a única obrigação é a da contingência. A arte contemporânea é aquela que se constitui pela obrigatoriedade de ser contingente. A arte contemporânea é aquela que não nos apresenta uma transcendência a ser acatada, obedecida, representada, reproduzida. Não? Poderíamos dizer arte contemporânea ou contingência. São sinônimos. Eu acho que o Kleber teria gostado de ver como exploramos a sua biblioteca. Com certeza. Mas você conseguiu falar, não sei, 1 ou 2 horas sem citar Borges, né? Ah, olha que grande proeza. Mas seria outra palestra. E é interessante o quanto o Kleber, na sua poética, talvez o tempo inteiro estivesse fazendo esse gesto, né? Esse idêntico, né? Porque todos os poemas dele citam outras poéticas, né? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Era o próprio Velázquez. Muito bom, Raul. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Obrigada.